Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Natália Cavalier e eu venho aqui dividir com você o meu aprendizado em carreira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho 18 anos nos Estados Unidos e há mais de 10 me dedico a trabalhar nas maiores empresas do mundo. E eu gosto de dividir com os brasileiros que estão vindo para os Estados Unidos ou já estão aqui, como você também pode garantir um espaço de sucesso aqui no mercado americano. Então, para você, hoje eu vou falar um pouco das coisas que temos que abrir mão para saber quais são os sacrifícios que devemos fazer. Então, vamos lá. Hoje o nosso foco é em aprender com os desafios e as coisas que temos que fazer para ingressar em carreiras aqui nos Estados Unidos. Isso quer dizer que às vezes temos que fazer alguns sacrifícios, que vai ser um step back, que a gente fala que vamos ter que dar um passo para trás para dar um passo para frente. Não necessariamente. Existem sim pessoas que já entram no mercado americano conseguindo se colocar na mesma posição ou talvez até melhor que estavam no Brasil. Só que essa não é a realidade de todos e eu posso dizer que, pelo que eu conheço, não é a realidade da maioria. Muitos dos meus alunos tinham empregos e cargos acima do que eles estão se colocando aqui nos Estados Unidos. Mas isso quer dizer que você está se vendendo pouco? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Não podemos simplesmente pensar que, vindo para os Estados Unidos, a nossa qualificação do Brasil não será aceita. Claro que isso não é verdade. Porém, eu gosto de trabalhar com pessoas que estão abertas a entender o longo prazo. Quando falamos de recolocação no mercado de trabalho, temos que ter um pouco de flexibilidade. Entender que os sacrifícios momentâneos podem te trazer um projeto de carreira muito maior aqui nos Estados Unidos. Eu vou usar, por exemplo, um aluno meu que veio do Brasil com mais de 18 anos de experiência na área de TI. Quando se colocou no mercado americano, ele era um Senior Software Engineer no Brasil. Então, no Brasil, ele já era um nível Senior e tinha pessoas trabalhando para ele, tinha um grande grupo de pessoas que trabalhava para ele. Então, ele era gerente, um cargo de liderança. Quando ele trouxe a experiência dele para os Estados Unidos, existia sim um gap no idioma. Então, quando você consegue identificar qual é a coisa, uma particularidade que está te deixando talvez um pouco abaixo do que seria a sua qualificação do Brasil, é importante você ter flexibilidade. Por quê? Se eu era gerente de pessoas no Brasil, estou tentando entrar no mercado americano, e aqui eu perceber que o meu idioma está a um nível que ainda não é de liderança, temos que entender e ter flexibilidade para a vaga que a gente chama de Individual Contributor. Então você contribui individualmente e não como gerente. Isso não significa que você não vai ter uma boa vaga. Porém, neste momento de entrada no mercado americano, você não seria gerente. Mas, Natália, eu tenho todas as qualificações, o meu inglês é fluente. Eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, eu tive experiência de liderança no Brasil, gostaria de ter experiência de liderança aqui nos Estados Unidos. Com certeza, existem pessoas que já estão capacitadas para ser gerentes, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Então, eu entendo que você pode sim aplicar para vagas de gerência e ter um bom resultado. Mas o que eu gostaria de falar para as pessoas que estão tendo dificuldades em se posicionar em cargos de gerência ou acima é que precisamos ter essa flexibilidade, pois você pode ter um longo prazo na sua carreira aqui nos Estados Unidos de conseguir mudar dentro da própria empresa. Eu, por exemplo, quando entrei na Microsoft, entrei num cargo bem júnior, que era um cargo de entrada de MBA Students. Apesar da minha idade, eu entrei como estagiária na Microsoft. E quando eu entrei, assim como eu entraram outros estagiários,
Porém, com o tempo, eu consegui provar que eu já tinha uma experiência e uma maturidade que ia além daquele programa de estágio, e assim eu me coloquei em posições de mais liderança depois, com o tempo que eu estava dentro da empresa. Então, eu quero que você entenda que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar um pulo para frente. Eu fiz isso várias vezes na minha carreira. Quando eu entrei no meu primeiro emprego nos Estados Unidos, eu entrei na Starbucks. Sim, eu comecei trabalhando na Starbucks. Eu estava na faculdade e eu sabia que eu conseguia fazer mais do que simplesmente trabalhar na Starbucks. Mas o meu idioma era limitado, eu não falava muito bem inglês. Mas assim que eu entrei na Starbucks, rapidamente, em 6 meses, eu virei supervisora. E depois de 1 ano e meio, eu virei gerente da Starbucks. Que na verdade era um bom emprego para aquela época que eu era estudante. Então, pessoal, quando você vê uma oportunidade que talvez não está ali, né, pegando toda a sua experiência, não está pagando o que você esperava, analise com cuidado, porque às vezes essa oportunidade é uma porta de entrada. Aqui nos Estados Unidos, a gente fala muito sobre get your foot on the door. Então, você consegue colocar o seu pé na porta e assim que você entra na empresa, você consegue se movimentar lá dentro. Não é garantido, mas muitas vezes você consegue mostrar o seu valor melhor quando você está dentro de uma empresa. Eu gosto de enfatizar que precisamos ter essa flexibilidade, ter um keep open mind, então tenha a mente aberta, porque às vezes nós vamos passar de um país para o outro, como do Brasil para os Estados Unidos, querendo que todas as nossas experiências do Brasil sejam exatamente as experiências que vamos ter nos Estados Unidos. Mas as indústrias são diferentes, as formas que as empresas lidam com o desenvolvimento do pessoal é diferente. Então, às vezes, o nosso entendimento de gerente de projetos no Brasil é diferente do gerente de projetos de certas empresas. Então, se você está procurando vaga numa empresa em particular, mas o nome daquela vaga é diferente do que você tinha no Brasil, leia com mais cuidado a descrição, entenda melhor o que você deveria fazer para se adequar e entrar no nível correto, tá? Então, você que está tendo dificuldade de se colocar no mercado de trabalho porque acha que está, né, dando um passo para trás, que você não está entrando no nível que você queria, pense de uma forma long term. Pense de uma forma que você vai ter a visão de que ali é um pequeno passo em direção a um grande sucesso aqui no mercado americano. Se você gostou dos vídeos de hoje, eu quero que você dê um like e me siga aqui para você receber todos os meus vídeos. E me segue também no Instagram. Eu tenho o Instagram, Natália Cavalier, que eu dou várias dicas sobre o que você deve fazer para se posicionar melhor aqui no mercado americano. E vamos lá, quero ver todo mundo rumo ao sucesso aqui nos Estados Unidos.